A Rádio Arte está no ar mais uma vez e agora nós vamos falar de livros. A rádio está na casa do professor Nefatali. Antes de mais nada, agradecer o convite, Nefatali, para que... É um prazer, viu? Possamos falar sobre livros. E nada melhor do que você para falar sobre livros, Nefatali. Obrigado. Eu escolhi aqui aleatoriamente um livro para você começar falando dele, A Imensidão Íntima dos Carneiros, tá? Você está com o autor, Marcelo Maluf. Que estilo de literatura é essa, professor? Cara, assim, primeiro recomendo muito a leitura. Esse livro ele é de 2000 e, se eu não me engano, 2021. O Marcelo Maluf ganhou o Prêmio Sesc de Literatura por este livro. E é um livro que ele tenta resgatar, Viana, a história dos seus antepassados. Então ele conta a história do vô dele, que também se chamava Marcelo. Aliás, desculpa, conta a história do vô dele. A personagem que conta a narrativa é que se chama Marcelo, perdão. E o vô dele veio fugido, né, de uma briga na Turquia. E aí ele vai passar por alguns traumas. E aí ele vem, por conta desses traumas, vem para o Brasil e ele tenta apagar essa história passada. E aí o neto, que se chama Marcelo, que de alguma forma se assemelha ao escritor do livro, o narrador Marcelo, se assemelha ao escritor do livro, tenta resgatar a história do avô, que é uma história que ele tenta apagar. E aí o livro é cheio de uma prosa poética que, assim, muito bonita, né? E aí ele vai falar que o carneiro é uma figura especialmente necessária para contar essa história. E aí eu não vou falar mais, porque senão eu estrago o prazer do livro. Mas é um livro extremamente poético, muito belo e valoroso. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti e finalista do APCA também. É por conta da característica do animal que o título se encaixa nisso? É porque, na verdade, aquele povo ali daquela região, eles são criadores, né? Efetivamente, eles criam carneiros. E aí, essa personagem, que é o vô do protagonista, ele cria um carneiro. Sim. E aí, esse carneiro tem a ver com a família dele. E ele passa por um trauma muito grande. Vou contar o trauma, porque senão acaba ficando muito mistério. Ele vê o irmão dele sendo assassinado pelos turcos. E aí é por isso que ele foge, porque a família tem medo que eles voltem e assassinem o outro filho, o único que vai continuar dando origem ao sobrenome. E aí quando ele tem um carneiro que o acompanha na memória, que às vezes aparece a ele, e esse carneiro ele acredita ter uma relação com o espírito do irmão. Certo. Né? Mas história disso, com H ou história com E? É fictício? as duas coisas. Né? Porque, na verdade, mistura um pouco da história do avô do Marcelo Maluf mesmo. Mas o que mais chama atenção é o poder encantatório da prosa. Né? Você vai lendo e a prosa te suga, você esquece da história, porque ele é quase um livro de poesia, mas em forma de narrativa. É essencialmente muito lindo. Infelizmente, o Marcelo escreve muito pouco, né, em relação aos outros escritores, não estou julgando ele. Então ele só tem mais um livro de contos depois de publicado esse A Imensidão Íntima dos Carneiros. E ele tem lançado livro para crianças, né, livros infantis. Então infelizmente a gente tem pouca coisa para ler dele, mas é um nome assim, fenomenal para a literatura brasileira e atualíssimo. Eu indico muito a leitura dele. Qual é o motivo de sua presença em minha vida, se não consigo sentir a sua falta? Uma pergunta, né? Começa a descrição aqui atrás. Ok. Vamos para o segundo livro. Vamos combinar o seguinte, vamos para o gênero, tipo assim, vamos fazer um vídeo agora da literatura brasileira. Tranquilo. Fazer outro vídeo com outros. Tá ótimo. Eu vou para o segundo aqui então. Eu vou seguir aqui o que eu tenho aqui e a gente vai comentando. O segundo chama Liturgia do Ocaso. Ele é do Francisco Dantas, sergipano, grande escritor. Esse aqui é o último livro que ele lançou em 2023 e eu tive o prazer de ganhar dele, né? O livro está autografado, não sei se dá para ver aí, a letra um pouquinho tremida, mas Francisco Dantas é um baita de um narrador. A gente pode dizer que ele é um dos filhos do Guimarães Rosa. Todas as histórias que o Francisco Dantas conta se passam eminentemente no sertão. E é sempre um sujeito trágico, um sujeito em conflito e que ele está passando por uma problemática que ele precisa resolver. Então, por exemplo, você tem um outro livro dele, a história de um cara que ele tá com a esposa morrendo e ele não tem como levar aquela esposa para a capital porque está tudo interditado por causa de uma grande chuva. Então ele chama os empregados dele, bota os empregados
para carregar a esposa numa maca, né? Os empregados estão carregando essa esposa nas costas, na chuva toda, para ir para a capital. E enquanto isso, um desses empregados vai rememorando o tratamento que ele recebe do patrão, né? E um dos filhos também vai rememorando isso. E aí o livro todo é a história desses dois sujeitos rememorando, enquanto esse sujeito em agonia, né? Em sofrimento, dando ordens porque quer salvar a vida, mas a gente vai vendo que ele não é, na verdade, uma boa personagem. Eu prefiro não contar nada sobre esse livro, porque eu acho que qualquer coisa que eu falar vai contar o final dele. Mas ele também é um livro de uma espera. Então é um sujeito, ele está numa sala e vai entrevistar o reitor de uma universidade, né? E aí no momento em que ele está esperando para entrevistar, acontecem várias coisas. E aí eu chamo a atenção para que leiam talvez uma das maiores vozes da literatura brasileira viva atualmente e sergipano. Ótimo. Isso. Acho que vale para o próximo. Vamos falar então de uma mulher, né? Depois a gente fala dos pernambucanos. Aqui é a Eliane Alves Cruz. Eu acho, primeiro, fundamental a leitura dela, não só porque ela é uma ótima escritora, mas porque ela é negra. E ela militou muito pela literatura de autoria negra. A literatura dela é militante, mas não se resume à militância, né? É uma literatura que ultrapassa essas questões de muita qualidade. E aí ela é ganhadora de diversos prêmios. Além desse, ela tem um romance histórico chamado A História do Cais de Valongo, né? Que é um cais ali do Rio de Janeiro, onde os negros eram aportados de África para serem escravizados. E aqui Água de Barrela é a história de diversas mulheres, né? E sua trajetória enquanto escravas, não só por conta da cor negra, mas também escrava dos homens, né? E aí ela vai mostrar essa trajetória de libertação pelas quais essas mulheres passam. O livro é ganhador de alguns prêmios. Na minha opinião, até hoje, o melhor livro que a Eliane Alves Cruz escreveu. É grande, né? Mas vale muito a pena. Ele tem, deixa eu confirmar aqui para você, ele está com 310 páginas, 309 páginas. Mas o livro que você lê em 2 dias, né? Tremenda é a competência narrativa da escritora. Professor, seria bom a gente citar aqui as editoras, né? Sim, aqui está publicada pela Malê, né? Que desculpa, deixa eu tirar meu alarme aqui. Está publicada pela Malê, que é uma editora, inclusive, que tem traços sobre essa questão. Ela trabalha com escritores de autoria negra, de autoria feminina e tal. Aqui é pela editora Reformatório. Eu tenho um carinho muito grande pela editora Reformatório, porque além dessa capa maravilhosa, eu sou muito próximo do Marcelo Nocelli, que é o editor da editora, né? O editor-chefe. E ele faz um trabalho muito, muito bacana de procurar bons escritores. Então, eu acho que vale muito a pena. Criação, não, da editora? Esse aqui é criação da editora, mas esse aqui são 100 exemplares numerados e autografados que o Francisco Dantas fez antes de lançar pela editora. Eu acho que está lançado pela Alfaguara, o oficial. Mas esse aqui é um dos 100 que ele fez em tiragem limitada para presentear os amigos. Né? Bom, a gente está citando os autores, mas a gente está falando das editoras. Vou citar agora os pernambucanos, né? E os 2 pernambucanos, todos editados pela CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco. Eu acho importante isso. Primeiro, o Emissários do Diabo, do Gilvan. Eu não posso falar do Gilvan porque tudo que eu falar é menos do que ele é. Mas, na minha opinião, o Gilvan é o maior narrador pernambucano que já tivemos. Tá? Emissários do Diabo é uma história típica de Serra Talhada. É a história de uma briga de famílias, né? Com assassinatos de um lado para o outro, se passa no sertão. A primeira edição, não sei nem por onde ele lançou, foi o segundo livro dele, também é a obra-prima. E esse livro foi uma redenção, porque o Gilvan tinha lançado o primeiro livro, e o primeiro livro ninguém comentou, ninguém conheceu no Brasil. Noturno Sem Música. Noturno Sem Música. É 51, tá aqui. Que é a história de um menino, né, que ele se apaixona por uma mulher mais velha e ele não sabe colocar isso pra fora, e ele mora só com o pai porque a mãe morreu, e o pai trata ele de uma forma bem brutal e bem machista. Então, o que a gente tem é o conflito desse menino. O livro é maravilhoso, mas, enfim, a crítica não reconheceu. Quando ele lança Emissários do Diabo, ele estoura pelo Brasil inteiro.
Né? Então, na minha opinião, maravilhoso. A CEP está resgatando todos os livros do Gilvan. Isso. Né? O segundo livro chama-se Contos, é do Hermilo Barba Filho. Eu tenho outros livros do Hermilo, mas por que eu estou indicando esse? Primeiro, aqui nós temos 3 livros, né? Ao invés de um, nós temos o 7 Cavalos, o General Está Pintando e As Meninas do Sobrado. Então são os 3 livros de contos que o Hermilo lançou. O Hermilo, para mim, é um dos grandes escritores pernambucanos, nascido em Escada, né? Lá nós temos um memorial a Hermilo Barba Filho. Zona da Mata, né, Escada? Isso, Zona da Mata Sul, né? Sim. O Hermilo é responsável, junto com o Ariano Suassuna, de criar uma companhia de teatro para estudantes aqui em Pernambuco, na década de 50. Né? Ele formou muita gente, ele escreveu diversas peças de teatro, é reconhecido como um grande teatrólogo e teve livros censurados pela ditadura, foi perseguido e tudo mais. Na minha opinião, um escritor seminal para a literatura pernambucana. Pela CEP também. Pela CEP também. Antes de começar o vídeo, confesso a vocês que eu até falei para a Nefas, eu estou aqui meio perdido nesses livros, porque eu não conheço nenhum deles, estou conhecendo agora, e já vou aproveitar para ter um desses como leitura, já pelas suas indicações aí. Então, Viana, quando eu resolvi escolher esses livros, eu resolvi escolher livros que não façam parte também da leitura cotidiana de todo mundo, que seja um pouco fora desse... Isso é interessante. Não é nem mainstream que eu vou dizer, mas fora do circuito, para que a gente possa conhecer alguns nomes de alta qualidade, mas que ainda não está circulando por aí. O próximo vou para uma outra mulher. Essa mulher aqui, talvez, é best-seller, né? A Carla Madeira. Ela é best-seller com um livro chamado Tudo é Rio. Né? Então, por que eu trouxe A Natureza da Mordida? Porque tudo é rio, todo mundo está falando, qualquer vídeo na internet você acha, mas A Natureza da Mordida é menos conhecida. Eu li os 3 dela, o terceiro chama-se Véspera. Esse é muito interessante porque é o seguinte, é a história de uma amizade de uma mulher mais nova que acabou de terminar o seu relacionamento com uma outra mulher e elas se encontram com uma senhora que é psicanalista, só que essa senhora sofre de Alzheimer. E ela vai esquecendo tudo aquilo que ela vai narrando, né? Tudo aquilo que ela vai conversando. Então toda vez que ela chega, ela fala, ai minha filha, me recorda o que a gente estava conversando. E aí ela vai conversando sobre a vida, a interlocutora vai psicanalizando essa conversa. E aí a gente vai descobrindo, na verdade, quais são os traumas, né, dessa narrativa. E tem uma reviravolta maravilhosa no final. Eu só tenho a recomendar. Os capítulos são divididos em 2 partes, então é a fala da narradora e depois a segunda parte do capítulo é a fala da Biá. A Biá é a senhora psicanalista com Alzheimer que vai esquecendo as conversas. Então, primeiro a fala da narradora, depois as anotações da Biá. A fala da narradora, as anotações da Biá. E de repente a gente vai ficando tão interessado na história da narradora, da protagonista, mas a gente também não esquece a história da Biá, que também tem uma história extremamente trágica e que vai se misturando na história dessa narradora. É um livro fenomenal. Os 3 livros estão lançados pela Record. Agora a editora lançou uma caixa com os 3 romances, né, juntos. Eu acho a Carla Madeira fundamental para quem gosta de literatura contemporânea. Indico ela maravilhosamente. Editora Record, para ficar registrado. Vamos pular para a poesia, né? Primeiro eu vou para o poeta mais novo. Esse aqui todo mundo conhece, é o Arnaldo Antunes. Né? Todo mundo conhece ele do Titãs ou então das músicas, só que o Arnaldo Antunes também é poeta, que é uma faceta menos conhecida dele, também é pintor. Do concretismo, né? Eu não diria efetivamente um concretista, Viana, mas eu diria que ele é filiado ao concretismo, mas ele tem poemas que fogem ao movimento concreto. Certo. Né? Eu acho de alta qualidade aquilo que ele escreve, então eu separei 2 poeminhas, como é um livro de poema, eu vou ler. O primeiro é nesse movimento mais concretistas, né? Certo. Um concretista, desculpa. Chama-se Nem Sei, Pensei. E aí, Nem Sei, Pensei desse lado, e aqui a gente tem um monte de rabiscos, né? Escrito Nem Sei e Pensei. E tudo misturado, formando essa bola. Então, na verdade, são poemas que não são para ler, são poemas para ser visualizado. Porque o que significa esse monte de rabisco aqui? Quando a gente diz Nem Sei, Pensei, esse é o movimento do cérebro para pensar. Né? É a mistura das diversas palavras que vão se cruzando e vão trocando informações via neurônios para formar algum tipo de elucubração. Então veja que o poema não é só
sonoro, ou não é só vocal, mas ele também exige uma visualidade para trazer a representatividade. Acho fenomenal esse livro. O outro que eu trouxe chama-se Lápide, e aí diz assim: aqui jaz o presente, eterno, porque eternamente fugaz. E aí, se você olhar o desenho, que ele forma é uma cruz, né? Deixa eu mostrar aqui. Então a gente tem uma cruz, a história de uma lápide. O que é a lápide? A lápide é justamente aquela frase lapidar que a gente coloca no túmulo da pessoa. Então, esse presente eterno é o presente da lápide, porque é a última frase que a gente relaciona a pessoa, né? Porque todas as outras são de anteriores à morte da pessoa, são da vida, né? O concretismo tem muito disso, né? De você ter a forma como está escrito, ele forma um desenho, remete a um desenho. Exatamente. A ideia dos irmãos Campos com o Décio Pinhatari era de a gente quebrar essa necessidade do poema ser semântico apenas pela textualidade. Né? Então, eles criaram um termo, o verbivoco visual. Então, ele é verbal, ele é vocal, mas ele também é visual. Né? Eu acho um pouco complicado, porque verbal e vocal, para mim, dá quase a mesma coisa. Né? Mas verbal no sentido de escrita, vocal no sentido de fala, visual no sentido do desenho que ele forma. Né? Aí, algo antigo do Arnaldo Antunes. Companhia das Letras. Claro, Companhia das Letras, porque depois que o Arnaldo Antunes chegou à fama, a Companhia das Letras conseguiu trazê-lo para a editora e os planos são maravilhosos. Eu indico a leitura não só desse, mas de todos os livros do Arnaldo, em especial um livro chamado Dois ou Mais Corpos no Mesmo Espaço. Algoritmos, né? Ele mistura letras com números aqui, bem interessante. É de uma leitura assim muito bela, mas que também exige um pouco do leitor. Não é um poema para você ler e passar, né? É um poema para você se delongar, para você pensar, para você ruminar, para você procurar o objeto artístico ali mesmo, né? Não é algo só para você ouvir, por exemplo, como uma pessoa que pode pôr um podcast para limpar a casa e ficar ouvindo. Não dá, você precisa sentar. É um poema que exige o olhar, que exige a reflexão, né? Dentro do seu processo de construção um tanto quanto hermética. É um gênio. A música O Pulso dos Titãs, para ter uma obra, uma música que só fala de nome de doença, a música praticamente toda só fala de doença, mas pega. A música, você, né? Não é uma coisa que você, vou ouvir uma música desse. Geralmente você tem você sente, né, é repugnante, mas não é. Mas ele né? Ele usa a repugnância para dizer que nós somos fortes. Porque veja, quando ele começa a peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, arteriosclerose, miopia, nananã, e de repente quando ele chega no fim ele diz, mas o pulso ainda pulsa. Ou seja, a humanidade passa por tudo isso, mas ela sobrevive. E o corpo, então o poema está para além do que está sendo dito, né? Sim. Ele exige que você mergulhe no que está além do texto. E o corpo ainda é pouco, né? Exatamente, ou seja, o corpo é pouco para aguentar essa doença, mas ele permanece ali. Pulso, né? Pulso. Ele pulsa, ele vive, ele segura e segue. Vamos pro próximo. Quer fazer um outro vídeo? Vamos continuar. Então faltam mais dois. Mais dois, pontos. Né? O próximo, Sertanilhas. Esse aqui é um livro maravilhoso, é uma história de cavalaria, né? Só que é uma cavalaria que não se passa na Europa, é uma cavalaria que se passa no sertão. E aqui não é o sertão mineiro do Guimarães Rosa, mas também não é o sertão pernambucano, não é o sertão alagoano, não é o sertão do Rio Grande do Norte, é o sertão do sul baiano, que é aquele sertão que quase chega a Minas e se mistura, né? O Elomar é músico, né? Dono de de algumas músicas mais lindas do cancioneiro popular brasileiro. O livro é artesanal, viu? Isso aqui é feito em couro. Esse couro é feito na fazenda do próprio Elomar. Ele mesmo que colou quando eu comprei o livro, comprei da mão dele. E o livro conta a história desse sujeito que é cavaleiro sertanejo, lutando contra as agruras que aparecem no sertão. Ele tem uma leveza muito interessante. E aí ele vai resgatando diversos mitos sertanejos, né? Mas não do nosso sertão, diga-se de passagem, do sertão ali da Bahia, né? E também do norte de Minas, para compor esse seu trecho. Ou seja, ele resgata
a Europa, e aí ele é quase como uma ideia de antropofagia mesmo do Oswald de Andrade. Ele deglute o cavaleiro medieval e ele devolve esse cavaleiro, mas agora nascido no sertão baiano, passando por as suas agruras e lutando em favor da fé, não mais da fé que é implantada a todos, mas para que ele mantenha a sua própria fé e crença na vida, né? Acho um romance assim fantástico. Infelizmente o Elomar vende por si, né? Não tem uma distribuição nacional, então é um livro de difícil encontro. O penúltimo aqui é um poeta, desculpa, não poderia deixar de dizer, para mim um dos grandes poetas, apesar de alguns críticos dizerem que o que ele escreve não é poesia, que é o Manuel de Barros, né? A única coisa que eu posso dizer é leiam. Eu acho que a leitura do Manuel é fantástica. Ele tem um poema que ele diz assim: olha, veja que bugre não anda por caminhos, só pega por desvios. É lá onde ele encontra os ariticuns mais maduros. E aí é uma própria analogia com o poeta. O poeta não anda pelo caminho da linguagem normal, ele anda por desvios, e é lá onde ele acha as construções semânticas mais bonitas e mais interessantes. Esse é o Manuel de Barros, né? Então, assim, não gostaria de estragar a surpresa. Esse aqui é um livro que reúne 3 livros ao mesmo tempo, chamam As Pequenas Memórias. As Pequenas... Como é que é? Desculpa. Memórias Inventadas, desculpa. Então tem a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância, cada um livro. Esse livro vinha numa caixa, ele era todo solto em folhas, né? Porque aí, a ideia de memória mesmo, né? Que você escolhe a esmo qual você quer ler e ler. E aí depois juntaram os 3 livros num só, e eu tenho esse exemplar aqui, mas eu acho que vale muito a pena não só esse exemplar, mas qualquer livro de poesia do Manuel de Barros. A editora desse aqui é Romance de Cavalaria? Não, aqui é pelo próprio Elomar, é ele mesmo quem faz. Tá. Por Né? isso que eu procurei o nome e não achei o nome. Aqui, pela Edições Planeta, né? Então, a editora Leia lançou a obra completa dele esses tempos atrás, mas, incrivelmente, sem esses 3 livros, né? Então eles estão em separado. Um trata da infância, um segundo da mocidade e o terceiro da velhice. E por fim, para encerrar, Viana, é um sujeito que é muito conhecido, claro. Está publicando numa grande editora que é a Companhia das Letras, mas que pouco se conhece da textualidade dele enquanto narrador, e aqueles que conhecem, por exigirem dele como escritor algo igual ao que ele faz na música, dizem que ele é um mau escritor. Não é, né? Tanto é que ganhou o prêmio Camões. Estou falando de Chico Buarque. Por que eu trouxe Anos de Chumbo e outros contos? Porque eu acho que, ao invés de você querer entrar na literatura do Chico Buarque pelos romances, aqui talvez seja a porta de entrada. São contos muito bem preparados, de uma minudência assim, gostosa. Então, numa sentada você lê rapidinho, e ele mostra toda a qualidade e o poder de condensamento que tem a escrita do Chico Buarque. Eu acho que encerro com o Chico. Acho que é um nome assim, essencial, e porque eu também acho a capa, apesar de simples e tudo mais, muito bonito. Acho que vale a pena encerrarmos o vídeo com esse livro. Só agradecer, Fatalim, pela indicação dos livros, tá? Tem outros livros a indicar, né? Vamos fazer um outro vídeo. E por enquanto, o primeiro foram vários aqui, né? Só a pilha de livros que nós temos aqui, ó. Olha só, a quantidade de livros que nós já indicamos. O professor da Fatalim indicou, né? Não indicamos, porque se não fosse o canal, eu não teria como falar, né? Então, participa todo mundo. Valeu. A Rádio Arsenal, Rádio Universitária do Sertão de Pernambuco. Até mais. Abraço.